O vídeo de ontem sobre as questões do conflito na Ucrânia, sobre o fim das mobilizações na Rússia e também em relação à possível retaliação forte que a Rússia ela pode autorizar e ordenar daqui para frente na Ucrânia por conta da embarcação que foi atingida, que a Rússia publicou, na verdade, grupos no Telegram publicaram que a embarcação Makarov estava estacionada, estava ancorada em determinado porto, mas não especificou o horário, não especificou a data, não especificou em relação às laterais, o casco do equipamento do lado direito, porque na foto que está circulando mostra apenas o lado esquerdo de algumas embarcações ancoradas. Então, as evidências são muito fortes, é claro, vamos trabalhar aqui com a verdade, são muito fortes para o lado da Ucrânia, que demonstrou através de vídeos uma lancha se aproximando e de repente parou-se o sinal e indivíduos na costa, nas regiões mais distantes, ali da região de Sebastopol, esses indivíduos conseguiram filmar uma enorme explosão que, segundo a Ucrânia, foi desencadeada após uma lancha repleta de explosivo atingir o navio Makarov, que, de certa maneira, era o carro-chefe, ainda, segundo a Rússia, o carro-chefe da frota naval do Mar Negro da Rússia, da Marinha Russa, da Esquadra Russa. Porque foi substituído o Moskva, antes a embarcação do tipo, o cruzador, foi substituído pelo Makarov, porque foi afundado por mísseis Netunos, que a Ucrânia reivindicou e que a Rússia destacou que não foi nenhum ataque por conta de mísseis de cruzeiro como os ucranianos, mas sim um problema nos compartimentos de mísseis, de armamentos do navio. Então, alguns inscritos mandaram algumas questões e dúvidas em relação a essa mobilização. Alguns se confundiram em alguns termos, alguns parágrafos deste vídeo de ontem sobre as próximas mobilizações, no sentido então a Rússia ela não vai ter mais mobilização, os reservistas não irão mais para a Ucrânia e eles retornarão para suas casas ou organizações militares? Não. Vamos explicar de forma aqui, destrinchando pontos a pontos através do nosso artigo que eu fiz lá no site areamilitaroff.com e eu irei trazer aqui de forma bem detalhada, ponto a ponto, o que quer dizer determinados parágrafos, que é a estratégia atual da Rússia. E, inclusive, as principais informações foram passadas pelo próprio Ministério da Defesa da Rússia. E o Instituto de Guerra e Estudo de Guerra dos Estados Unidos, que é um instituto independente, ele analisou tudo isso e colocou os principais pareceres de forma, alguns pontos, é claro, de forma bem parcial, mas outros de forma imparcial, que eu fiz essas pegadas, fiz uma análise de tudo e coloquei de forma aqui bem elaborada e também resumida para vocês no site. E vamos lá, antes, convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação aqui embaixo para não perder nenhum vídeo nos próximos dias aqui no canal. Então, as próximas mobilizações e força da Rússia foram previstas pelo Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos. Então, aqui os esforços russos de geração de força ocorrerão ao longo de vários períodos de tempo previsíveis que começam a partir de 1º de novembro. Vejam só, os esforços desta geração, ou seja, da mobilização que foi realizada por Putin em setembro,
vai ser o que? Definida agora em 1º de novembro. Então, os esforços russos de geração de força ocorrerão ao longo de vários períodos de tempo, previsíveis, já contabilizados pelo Ministério da Defesa, começando com o ciclo de recrutamento de outono, ou seja, esse longo período que a gente vai entrar na Rússia, que começa agora em 1º de novembro. Então, ou seja, você tem parâmetros, cronogramas a serem respeitados. Nesse atual momento, quando você faz esse recrutamento agora, não é de uma hora para outra. Existe até uma lei que você só vai, a lei na Rússia, você só vai mandar indivíduos para a linha de combate após 4 meses, no mínimo, de treinamento. E tem aqueles indivíduos que fazem um treinamento específico para determinadas ações, que requerem ainda mais até 6 meses. Então, essa linha de recrutamento ela começa agora, em novembro, 1º de novembro. Novos recrutamentos para atingir o pico, mais de 300 mil militares, que, inclusive, no decreto de Putin, ele determina até 1 milhão para cima aí de militares na reserva, que ele tem esse contingente. Porém, a Rússia ela está com medo nesse momento que haja um grande êxodo novamente de indivíduos nessa faixa etária, que vai até 65 anos, até 60 anos, no seu limite ali de 49 anos, que é a força mais robusta da Rússia, que são esses jovens, até ali mais ou menos 50 anos. Então, se você começa o primeiro ciclo em novembro, você tem novembro inteiro, dezembro inteiro, janeiro, fevereiro. Então, você vai ter esses indivíduos aqui, nesse primeiro ciclo de recrutamento, apenas em março. Ah, mas você está falando que acaba em fevereiro de 2023, por que em março? Porque você vai ter que contar fevereiro inteiro. Então você tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março você já coloca à disposição dos comandos, onde eles mais vão precisar desses indivíduos recém-recrutados, recém-treinados. Então, vamos lá. Putin declarou que a mobilização parcial dos reservistas está completa. Essa declaração significa que, em princípio, os militares russos deixarão de convocar reservistas e se concentrarão em completar seus breves períodos de treinamento antes de enviá-los para lutar na Ucrânia. Então, a mobilização parcial dita por Putin em setembro, não que acabou, não vai ter mais a mobilização e os os reservistas vão voltar para suas casas. Não, esse recrutamento desta mobilização parcial, ela já chegou no seu pico, ou seja, ela recrutou todos esses indivíduos acima ali de 300 mil militares, reservistas, vamos deixar bem claro, de toda a Rússia, através de apoio da lei marcial, também em toda a Rússia, porém de forma básica e de forma a nível alto nas regiões anexadas na Ucrânia. Então tem alguns indivíduos aí contestando a minha fala em alguns vídeos anteriores, falando que a Rússia não estava em lei marcial. Ela está sim em lei marcial, inclusive serve de apoio para a mobilização. Como que você vai mobilizar se você não tem uma lei que respalda que o indivíduo que sair é desertor? Você não tem como fazer isso. Então é necessário lei marcial, que está atualmente em vigor. Então, essa mobilização, ou seja, os militares russos deixarão de convocar reservistas e se concentrarão em completar seus breves períodos de treinamento. Vou dizer aqui, 4 meses e 6 meses são os mais necessários e mínimos que a lei de guerra, que a lei de defesa da Rússia, ela preconiza. É claro que uma lei marcial como atualmente, né, em guerra iminente, pode ser convocado o reservista e já ir de imediato para a linha de frente. Isso é fato, nato. Porém, não é tão necessário. A Rússia sabe disso. Então é necessário recrutamento para o quê? Não passar vergonha. Porque a Rússia ela passa vergonha. Ela está tendo muitas baixas nesse momento, principalmente na região de divisas de Luhansk com Donetsk e principalmente na linha de Dudyshane, sentido o sul do rio Dnipro para Kherson.
E isso não podemos deixar de mensurar aqui, de destacar aqui no vídeo. Não podemos. Então, dando continuidade, o Instituto Americano ele avaliou toda essa questão. E aqui, enquanto isso, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ele anunciou que os esforços contínuos de mobilização da reserva assumirão a forma de esforços renovados para recrutar voluntários, provavelmente em batalhões voluntários, esforços que foram amplamente engavetados durante a mobilização parcial. A Rússia ela provavelmente terá dificuldades para preencher novas unidades voluntárias rapidamente, após as convocações de reserva e a fuga de centenas de milhares de russos que temiam essas convocações. Por que isso? Porque o próprio nome já disse, são convocações, ou seja, voluntárias. Só vai quem quiser, entende? E não involuntárias. Ao mesmo tempo, você tem dificuldade nisso, porque antes da lei marcial, você tinha indivíduos saindo do país. Então, a dificuldade para você ter um voluntariado adequado para preencher as linhas de frente lá na Ucrânia eram muito difíceis. E quando veio a lei marcial, veio a anexação, veio a lei marcial, veio o decreto de mobilização parcial, e isso mudou. Virou de voluntário para convocação involuntária. Ou seja, você é obrigado a servir. Então vai ter dificuldade. Tentativas contínuas de criar unidades voluntárias provavelmente gerarão pouco poder de combate, como eu havia dito. Isso é óbvio, isso é óbvio. O que poderia acontecer aqui no Brasil, poderia acontecer nos Estados Unidos, mas isso vai muito da propaganda do governo, do sentimento de patriotismo. Diferente nos Estados Unidos, você tem um patriotismo muito alto. Até ex-jogadores de futebol americano, quando houve aquele atentado lá em 2001, que eu não vou poder citar aqui, por risco desse vídeo cair, por um absurdo de mencionar um acontecimento, simples menção já pode cair, indivíduos que eram atletas, tinham um grande caminho pela frente, saíram e se voluntariaram, por exemplo, na Marinha Americana. Alguns viraram até Navy SEALs, outros se voluntariaram, por exemplo, no Exército, outros até entraram também em unidades de forças operacionais, forças especiais, como os Rangers, e esses indivíduos foram para o campo de batalha. Eles travaram uma batalha. Então, foram de forma voluntária. Temos, sim, na Rússia, indivíduos também que estão de forma voluntária lá na Ucrânia, que saíram do seu posto ali de comodismo como aposentado, oficial aposentado, 60, 55 anos, que voltou a se apresentar nas suas organizações e voltaram para o campo de conflito para dar ordem, para fazer estratégia. E isso acontece neste momento na guerra da Ucrânia e também aconteceu lá naquela época, na guerra ao terror, com os Estados Unidos batendo de frente com aquelas duas nações estratégias economicamente de recursos energéticos, políticos no Oriente Médio. Então as Forças Armadas Russas começarão sua convocação semestral de recrutamento um mês depois do habitual, em 1º de novembro. Ele entra aquele ciclo de 4 a 6 meses de recrutamento. O treinamento normal de conscritos russos envolve um período de aproximadamente 6 meses de treinamento individual básico e avançado, seguido pela atribuição de conscritos a unidades de combate nas quais eles completam 6 meses restantes do serviço obrigatório. Ou seja, eles ampliam de 4, 6 meses para mais 6 meses, que seria aquele serviço probatório, que ele vai naquela unidade que ele foi chamado para servir. Então a lei russa ela proíbe o envio de recrutas para operações de combate no exterior com menos de 4 meses de treinamento, como havia dito, embora especifique que as condições de guerra ou lei marcial permite que os militares russos enviem recrutas para lutar antes disso. Para fechar aqui,
Recrutas sem experiência militar e com menos de 4 meses de treinamento provavelmente serão quase inúteis no campo de batalha em qualquer caso. Putin pode apressar um número limitado de tais recrutas para combater antes que seu período de treinamento de 4 meses esteja completo. Mas a maioria provavelmente será retida até março de 2023, no mínimo, como eu havia dito, os 4 meses de treinamento, no mínimo, até março. Março já pode colocar em campo, mais 6 meses de treinamento probatório no campo de batalha, na unidade ali que ele foi chamado, foi convocado, ou no campo de batalha, sem mais, sem menos. Senhores, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi realmente um resumo e uma exemplificação e uma análise de tudo que foi falado ontem no vídeo sobre essas mobilizações da Rússia, que muitos ficaram com dúvida em relação a isso. Foi mais o que? Um apêndice daquele vídeo de ontem com informações mais elaboradas, mais explicadas, que nos vídeos que são feitos daquele formato, daquela forma, é difícil explicar porque demanda muito tempo de edição. Então aqui a gente fala cara a cara, fica muito mais fácil, sem nada assim, de elaboração nas edições. Senhores, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação, curtir o vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e também recrutar outros inscritos para este canal. Espero que tenham gostado. Se possível, conto com a colaboração de cada um de vocês através de doações à nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Senhores, obrigado até o momento e até o próximo vídeo.